Agradeço muito ao ministro Gilson Dipp pela bela explicação a respeito da delação, as provocações, as críticas que nos fazem pensar bastante a respeito do futuro deste novo instituto. Agradeço muito, inclusive, pela coragem de se colocar à disposição do público em relação a perguntas que porventura surjam. Antes de passar a palavra ao professor Davi, eu gostaria de ressaltar a presença daquele que foi o nosso presidente da OAB São Paulo por muito tempo, o Dr. Luiz Flávio Borges D'Urso, e aproveitar também e agradecer a minha querida professora Naila por toda a ajuda, professora Naila Nutti, coordenadora aqui de processo penal da FAP, muito obrigado. Professor Davi, antes de passar a palavra ao senhor, eu também gostaria de parabenizá-lo pela sua atuação profissional, aqui enquanto falo agora como advogado, essa sua atuação corajosa em prol do direito de defesa, essa atuação combativa e intransigente na defesa dos direitos do seu assistido, que para nós é um exemplo. Parabéns e sinta-se abraçado e solidarizado aqui conosco em relação à sua atuação. Professor Davi Teixeira de Azevedo, o senhor tem a palavra por 45 minutos. Por quanto tempo? 45. Tinham me falado 30? Advogado pode, né? Mas disse que advogado sempre quer um prazinho a mais para ter mais tempo de não fazer nada. Então, mas eu vou fazer alguma coisa desde o início da nossa palestra. Cumprimento. Agora que está conseguindo, não posso, então... Eu vi o semblante de preocupação do auditório. Então, mas eu gostaria de cumprimentar o ilustre ministro Gilson Dipp pela presença, pela excelente palestra. E, vendo a sua biografia, ela é dividida quase que simetricamente entre a advocacia e a judicatura. O senhor honrou a ambas, a advocacia e a magistratura. E é um prazer dividir esta mesa dentro do que poderei fazer da minha competência com Vossa Excelência esta noite. Professora Nália, professor Francisco Bernardes e também o não menos professor Arruda Botelho, eu os cumprimento, sabendo que a presença de muitos aqui, especialmente alunos, não é ministro Gilson Dipp, como o senhor falou, pela qualidade dos palestrantes e pela qualidade do tema, mas ela pela qualidade do professor Francisco Bernardes. Porque eu cheguei aqui, vieram algumas alunas e falaram: professor, olha eu aqui, eu vim vê-lo. Eu fiquei um pouco abatido, decepcionado. Eu vim de Brasília, corri, deixei meu carro no aeroporto para não perder tempo, tomei táxi para estar aqui a hora. E, na verdade, vieram ver e ouvir o professor Francisco. Não nos iludamos. Estão precisando de nós. Estão precisando de nós. Tá certo? Então, talvez a nota justifique. Eu vou ser bastante obediente ao tema. Delação premiada e direito de defesa. Sobre a lei, sobre o Instituto, o ministro Gilson Dipp, com toda a competência, expôs. Farei alguma referência à Lei 12.850, à guisa de ilustrar ou fundamentar as minhas afirmações. Mas quando penso no direito de defesa e a delação premiada, meu pensamento bifurca-se. Porquanto o direito de defesa na delação premiada é direito de defesa do delator e é direito de defesa dos delatados. Por isso, o tema impõe a abordagem sobre quais são os princípios regentes de natureza processual
Quais são as garantias, desde o prisma ou do vértice constitucional até a lei ordinária, Código de Processo, e por que não outras, como o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados? Quais são as garantias de que gozam os delatados e os delatores? Estou muito à vontade neste ambiente, neste instituto. Instituto de Defesa, Direito de Defesa. Mas estou muito constrangido de estar aqui. Porque, de algum modo, o ambiente é hostil. Porque aqui está um instituto que, por definição, antipatiza com a delação premiada. E aqui está um palestrante que simpatiza com a delação premiada. Por isso, eu acho que a primeira tarefa é apologética. Tenho que desincumbir-me da defesa do Instituto da Delação Premiada. É o que eu vou fazer. Para depois olhar os direitos de defesa do delatado e do delator. Mas ainda vou tentar deixar clara uma e outra situação. A lei e suas virtudes, a praxe, seus vícios e defeitos na aplicação da lei. Inicio dizendo que o grande responsável, ou a grande responsável pelo meu atraso, peço desculpas a vocês, é a maldita delação premiada, que eu gosto dela, mas ela me fez hoje estar em Brasília para um habeas corpus no STJ indeferido, a favor de um cliente que está preso com todo o fundamento de denegação, de decreto de prisão preventiva e denegação da ordem de habeas corpus na palavra dos delatores. Por isso, uma música com muita harmonia, muita beleza, foi esta. Uma composição muito bonita foi essa, do ministro Gilson Dipp, ao dizer: delação premiada não serve nem para indiciamento, não se presta, muito menos para denúncia, e não é suficiente para qualquer condenação. Mas ela tem servido para decreto de prisão preventiva, fundada só na delação. E tem servido para membros talvez que algum dia sejam alcançados pela lei, membros do Poder Legislativo, acabarem com a dignidade humana dos acusados no processo criminal ou investigados, chamando-os de bandidos, dizendo que sua fisionomia era, e Lombroso tinha razão, falaram isso, falando que sua fisionomia e o seu rosto era de criminoso, tipicamente de prontuário, e que não adiantava vir com jeito de alquebrado, não, descendo as escadas, porque repararam nos sapatos de R$500 e na roupa de alguma marca, e que por isso mereciam-se execração pública. É isso. Ontem. E que os advogados faziam muito mal ao desaconselhar a delação. Não defendiam bem, não, porque a delação era o melhor caminho. E trouxeram à luz Marcos Valério, cuja delação pretendeu fazer depois, tardiamente, por isso não foi aceita. E daí 40 anos, enquanto os outros se favoreceram dela, exortando, delata. Vamos deixar isso de lado e entrar na palestra. Foi a maldita delação premiada que não me permitiu chegar à hora. Delação premiada é um excelente instituto. É um instituto jurídico notável, sob o aspecto ético
sob a ótica democrática, sob a perspectiva dogmática e debaixo de uma visão estratégica do direito de defesa. Não me apedrejem, eu vi que aqui o Francisco, a Ruda Botelho estão quase pegando alguma coisa, telefone celular, para me malferir. É um instituto eticamente orientado. A rigor, nós temos em dois pratos duas éticas distintas. A ética da bandidagem, da cumplicidade, do silêncio, da omertá, aquela ética que preside o relacionamento de bandidos, aquela ética que leva ao compromisso com um bando até as últimas consequências, inclusive de natureza criminal e sentença condenatória. Eu encaro cárcere sim, mano, deixa com nós, fica tranquilo, é essa ética. E de outro lado, uma ética positiva que se situa ou é iluminada axiologicamente pelos valores que imperam na sociedade. Bens jurídicos têm de ser protegidos, bens jurídicos têm de ser preservados, infrações criminais devem ser descobertas, como também ela é eticamente na perspectiva do homem que delata. Por isso que o homem que delata, ele reformula, ao menos objetivamente, os seus valores. O direito penal não quer saber o que a gente pensa. Hoje eu vim no táxi querendo matar o taxista, sujeito lerdo. Lerdo. Eu falei pro meu filho, falei na língua do P, que é uma língua que vem lá do Rio, uma coisa de bandido, sabe? Organização criminosa. Vou pôr você tempo, André Pé, que é pé fica pá com comigo. Pô, André, você quer ficar comigo? É, isso daí. Coisa de bandido. Coisa do Rio de Janeiro. Não, mas não, é uma língua. Quis matar, mas o direito não se importa com a subjetividade do que eu penso. O direito, ele se importa objetivamente com as minhas ações. É isso. A delação premiada se satisfaz com essa reformulação ética no plano objetivo. O Instituto da Delação Premiada não quer saber, cogitationis penum nemo partitur, não quer saber se o sujeito está falando porque virou um homem bom, cheio de virtude. A lei diz o seguinte, a expectativa do Instituto é o seguinte: objetivamente, você quer aderir às expectativas sociais de conduta? Objetivamente, você quer aderir ao ordenamento jurídico, prestigiando os bens nele encarecidos? Sim, então você merece favor legal. É o suficiente. A delação premiada, portanto, é ética. Ela prestigia o valor ligado aos bens jurídicos tutelados, sua preservação ou recuperação, sua reintegração, status quo ante de indenidade. E subjetivamente, com relação ao agente criminoso, uma reformulação, pelo menos no plano objetivo, da sua convicção quanto a crimes e delitos. Está certo que o CEP está manchando um pouco o Instituto da Delação Premiada. Ele fez uma lá em 2003, depois de novo na bandidagem, e aí então aproveitou o restinho de dinheiro que deixaram com ele da primeira delação, do Banestado, e reconstruiu toda uma carreira criminosa. Mas ele já tinha antecedentes. A delação criminal, delação premiada, ela é positiva sob o aspecto democrático. Se o direito penal é minimalista, se o direito penal deve interferir apenas em situações excepcionais para a preservação de bens jurídicos, se o direito penal deve respeitar as fronteiras bem aviventadas da liberdade individual e da dignidade, toda e qualquer legislação que restrinja ou amenize a intervenção estatal na liberdade individual e dignidade pessoal, essa legislação é boa, é orientada democraticamente. E não me venha com um argumento de que essa legislação acaba, por fim, a prejudicar os interesses sociais. Não. Prestígio de bens jurídicos encarecidos socialmente, reintegração ao estado de indenidade de bens jurídicos, isso é interesse da sociedade. Não me venha com um argumento que, no fundo e ao cabo, é a diluição do homem no todo. É a liquefação do homem individual. É o que se quer por aí. Ou seja, o homem deixa de ser o centro de projeção e o centro de atração de todos os valores do Estado para o homem utiscíbulo, com a sua dignidade pessoal,
transformar-se num homem diluído no Estado. O que vale é o interesse estatal e não os valores da pessoa humana. É isso que está acontecendo na Lava Jato. Sapeca o cara, pendura no pau de arara, faz o que for, olha aí. Oh, não, isto vale. Ou parece que está valendo. Meu cliente, você não vai delatar? Delata, você não vai delatar? Conta. Por que você não delata? Polícia Federal, escutazinha na cadeia lá, parece que agora o delegado vai estar sofrendo alguma coisa, para já saber de antemão o que é. Ministério Público na cadeia, delata, porque senão sua pena vai ser, muito alta. Sua pena vai chegar a mais de 100, 200 anos, delata. Ou seja, se o Instituto da Delação Premiada permite ao homem, senhor de sua liberdade, talvez algo sitiada, mas ainda senhor da sua liberdade decisória, optar pela delação, ele deve seguir este caminho, porque restringe o quê? A intervenção do Estado e a mão e o peso do Estado sobre a liberdade individual. Direito fundamental. É um instituto dogmaticamente orientado. E quando falo dogmaticamente orientado, é um instituto que se liga de algum modo à culpabilidade individual. Quantas vezes a devolução da coisa não significa uma culpabilidade diferenciada? O arrependimento posterior não é uma culpabilidade diferenciada? A confissão do réu não é uma atenuante obrigatória? Portanto, a delação premiada se situa nessa linha. Ou seja, é abrigada na perspectiva dogmática, no seu elemento definidor de crime, que é a culpabilidade individual. E é um grande instrumento de defesa. Os que não são advogados serão e verão que muitas vezes o descortinar de uma imputação iluminada, com todos os elementos de prova dos autos, provas obtidas licitamente, a defesa chegará à conclusão: não há jeito. E o caminho será uma pena menor ou diferenciada. Se este é o caminho, eu tenho um grande amigo, Nélio Machado, que divide comigo a defesa do nosso cliente, e ele odeia a delação premiada, e eu tenho essa posição por delação premiada. Ele diz que a delação premiada não vale nada, eticamente não é orientada, etc, etc, etc. Ele mesmo reconhece que em algumas situações a defesa não tem outro caminho e reconhece mais. Nada de problemas éticos. Ninguém nunca viu nenhum problema ético com a confissão como circunstância obrigatória ou como circunstância atenuante. Ninguém nunca viu nos crimes tributários o pagamento do tributo devido com restrição ética. Ninguém nunca viu nos crimes abrangidos pela Lei 9.099 a transação penal. Ninguém nunca viu sob essa ótica de ser uma coisa eticamente desprezível. Todos nós sempre enxergamos isto como modos e meios de defesa. Por exemplo, perdão concedido. Conceder perdão precisa ser aceito. Se você olha o processo, não tem jeito de defesa, né? Aceita esse perdão, pede o perdão, faz qualquer coisa. Vamos resolver esse problema criminal. É um instituto estratégico para a defesa quando não há outra solução defensiva melhor. Quais são os direitos do delator? Como esta lei contém alguns problemas. É uma lei nova, instituto novo, que precisa ser muito bem pensado pela ciência jurídico-penal. Primeiro problema desta lei. São tantos problemas. 45 só? Primeiro problema desta lei. 171 no delator.
O delator celebra um acordo com o Ministério Público ou com a autoridade policial. O juiz homologa este termo de acordo. O delator cumpre o acordo, confessa o crime, todos os incisos, fala partícipes, revela outros crimes, todos aqueles incisos do artigo 4º, ele, cumulativamente ou não, mas na hipótese cumulativamente, ele atende. Depois que ele fez tudo isso, vem o artigo 4º, parágrafo 1º, e diz assim: 171 no delator, 171, estelionato judicial. O delator está lá, excelência, eu fiz tudo direitinho, nós combinou aí que a pena seria de 1 ano, nós combinou aí regime, nada de prisão, que bom, vamos esperar a sentença. Em qualquer caso, parágrafo 1º, artigo 4º, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador. Quer dizer que o juiz pode dizer, eu vou, é oxítono, mas eu vou tirar o oxítono. É sangue ruim? É sangue ruim? Personalidade voltada ao crime? É. Que 1 ano o quê? Vou sapecar 5 anos. Mas eu combinei com o Ministério Público. Que combinou com o Ministério Público o quê? Sapeca 5 anos no lombo. Mas não, continua. Levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato. O ilustre magistrado Moro poderia não ter concedido delação premiada a ninguém, muito menos ao certo. Personalidade ruim voltada ao crime, concediu uma delação, veio para a segunda, celebrou a segunda, e agora ficam me acusando de eu ter deixado esse cara com uma graninha no bolso, os advogados estão falando, lavei dinheiro judicial. Quer saber de uma coisa? Chegou a hora, agora, senhor Youssef, pedir a onça beber água. Celebrou acordo, confessou, agora vai tomar 20 anos. É, porque eu não estou vinculado ao acordo. E vejam, o juiz vai levar em consideração, para concessão, a personalidade, a natureza, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social do fato. Trata-se do maior escândalo depois do mensalão, e mais do que o mensalão, nada de delação. E no final, bem escrito assim, e a eficácia da delação. Tudo aquilo, todo o trabalho desenvolvido pelo delator, que levou à eficácia da delação, é secundário, é o último critério. O direito de defesa é exercido nessa situação, fazendo com que o juiz se vincule aos termos da delação. A lei permite, de algum modo, que haja uma vinculação. A lei sugere, embora a doutrina tenha falado que não, a lei sugere, porque o parágrafo segundo vai dizer, considerando a relevância da delação, o Ministério Público e a autoridade policial poderão representar pela concessão do perdão judicial. E o dispositivo continua a dizer, poderá sim o perdão judicial, poderão requerer ou representar o juiz pelo perdão judicial ao colaborador, ainda que o benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber o 28 do Código de Processo Penal. O que quer dizer isso? O promotor pediu, chegou para o juiz fala, não dou perdão judicial. Ei, juiz não pode fazer isso não. 28 manda para o procurador. Isso aqui sugere que há uma vinculação, que eu extrapolo exegeticamente, não só quando é pedido perdão judicial, mas também com relação a tudo que foi acordado na delação premiada. De modo que o juiz que homologa vincula-se inteiramente aos termos. A lei fala que o juiz analisará a legalidade e a voluntariedade.
e homologará. Não, esse ato de homologação tem uma natureza, ainda não se definiu, mas tem uma natureza jurídico-processual garantidora de vinculação do magistrado. De algum modo. Mas cumpre a defesa fazer constar de algum modo isso. Outro exercício do direito de defesa. Que história é essa, lei, você sugere? Num artigo, mas no outro, de algum modo, dispensa. Que história é essa de haver um termo de acordo de delação e depois os termos de depoimento de delação? Que história é esta de a defesa assinar com o Ministério Público termos de acordo de delação e assina contrato e subsequentemente celebrar a própria delação prestando depoimentos nos termos de colaboração? Que história é essa de depois de ser aberta a mão de todos os direitos fundamentais, direito de não autoincriminação, de não fazer prova contra si próprio, de indicar corréus? Que história é esta, desta lei de algum modo sugerir num artigo, de pegar termo de acordo de delação junto já com as delações para somente depois ser submetido ao juiz para homologação? Que história é essa? Sem judicialização, sem interveniência do Poder Judiciário, está-se a admitir a abertura de mão de direitos fundamentais? Não. Não se pode permitir. A lei sugere que isto seja assim quando diz o juiz não participará das negociações das partes para formalização do acordo de colaboração entre delegado, realizado o acordo na forma do parágrafo 6º, o respectivo termo acompanhado das declarações do colaborador. Que declarações são essas? Seria já abrindo mão de direitos fundamentais? Aqui sugere que seria formulação, as declarações do colaborador e cópia da investigação será remetida ao juiz para homologação, que deverá verificar regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim ouvir o colaborador. Isso aqui é inconstitucional. Isso aqui viola a Convenção Internacional. Mas o parágrafo 9º esclarece. Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia. A única hermenêutica constitucional possível é que primeiro se faz um acordo de colaboração, se estabelecem os requisitos. Depois se celebram anexos. Eu farei delação sobre X, Y, Z, que terá como consequência, a princípio, revelação de tais crimes. Isto sim o juiz homologa. Só isso o juiz homologa. Depois do juiz homologar, é que os termos de colaboração são efetivamente formalizados pela tomada de depoimento dos delatores. Portanto, cumpre direito de defesa do delator velar para que não seja quebrado o seu direito constitucional ao silêncio, presunção de inocência, não autoincriminação, somente depois de judicializado. Qual a responsabilidade ainda da defesa num termo, numa circunstância de colaboração premiada? Primeiro, não abrir mão de direitos fundamentais. Tem colaboração premiada andando por aí com defensores abrindo mão do direito de recorrer.
E o juiz homologando. O Supremo não homologou esta cláusula. O acordo com esta cláusula. Que história é essa, senhor Supremo Tribunal Federal? E juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, de homologar acordo de colaboração em que se constrói uma cláusula aceita por todos de suspensão da prescrição? Isso está homologado nesses acordos. Diz assim: fica a prescrição dos crimes a serem descobertos com a delação, a serem revelados, fica a prescrição suspensa por 10 anos. Onde nós estamos? Instituto de Direito Material. A prescrição, ela tem assento constitucional. A prescrição é um instituto que pune a quem dorme no exercício do seu direito. Dormientibus non succurrit jus. Mas a prescrição no âmbito criminal é uma garantia do cidadão de que a persecução penal tem termo final. E está consagrado. Quando foi acolhido no Pacto de São José da Costa Rica de que o processo deverá desenvolver-se dentro de prazo razoável, ali se deu assento, a meu sentir constitucional, da prescrição. Ou seja, se houver prazos superior ao que for razoável, alguma sanção tem de haver. E a sanção é a perda do direito. E quando a Constituição fala tais e tais crimes são imprescritíveis, a contrário do senso, os demais são prescritíveis. E o advogado de defesa, acho engraçado chamar advogado de defesa, né? A criança gosta muito, como sou advogado, ordinariamente acusar-se, excepcionalmente defender-se, não precisa esclarecer. O advogado, na defesa do seu constituinte, numa delação premiada, vai lá e assina um documento que cria uma causa de suspensão de prescrição. A lei prevê, mas a lei prevê, não neste caso, depois da sentença transitada e julgada. Não se pode assinar um acordo de delação. Advogado não é bibelô, não é peça de decoração, não é um enfeite. O advogado também deve, na defesa, no caso da delação, proteger os direitos do delator no que concerne ao termo final de sujeição. Não deve assinar um acordo de delação que diga assim, mesmo após sentença condenatória, ficará sujeito, sob pena de revogação do acordo, ficará sujeito à colaboração, mesmo após o trânsito em julgado, mesmo depois de cumprida a reprimenda penal. Como pode isso? É uma excrescência. O advogado, o delator tem o direito de retratar-se. Diz a lei que aquela prova obtida por meio da delação, ou a delação não pode valer contra ele. Sim e não, né? O livre convencimento, o juiz não vai motivar, mas vai ser livre. Ele vai dizer assim, vai lá, já delatou, falou tanta coisa e deu certo, vou proferir uma sentença condenatória e vou dizer que a delação e as provas obtidas não serviram. Ah, bom, que argumentos eu vou arranjar aqui para sapecar uma pena alta nesse cidadão? E virar sentença condenatória. Baseada no quê? Na delação. O que advogado pode fazer? Aconselhar, em última instância, o seu cliente a não delatar se puder defender. Se delator, não retratar. E voltar e dizer, olha, amigão, você retratou, você vai retratar, não faça isso. Isso vai prejudicar grandemente a sua defesa. Direitos do advogado, direitos da defesa do delatado. Primeiro, exortar seu cliente a odiar o delator. É um direito. Não, eu acho que a defesa do delatado, primeiro, verificar os defeitos da delação. Os defeitos podem ser muitos na delação. Primeiro, que a delação premiada
ela, diferentemente do que falava a lei anterior sobre organização criminosa, Lei 9.034, que foi revogada, falava em uma delação e colaboração espontânea. Esta fala em voluntária. A colaboração voluntária ou espontânea, elas se distinguem. A espontaneidade decorre de um ato de vontade autônomo, sem nenhuma força externa que diminua o âmbito de decisão. Uma decisão autárquica do agente, que tendo ou não reformulado seus valores, ou não, ele decide autonomamente, não vou me submeter a este processo, para mim é demais, o advogado conversa, então eu vou delatar. Já a voluntariedade, ela pode implicar numa liberdade situada, de algum modo conflagrada, em que o agente delata porque pressionado pela pena alta, pela acusação extensa, pela possibilidade de prisão preventiva ou medida cautelar processual, que realmente tenha motivos no processo. Mas uma decisão ainda produto da vontade do agente, que no limite pode não delatar, enfrentar, mas decide delatar. A lei pressupõe uma liberdade diminuída, porque se a lei autoriza a delação premiada ao tempo do cumprimento da sentença penal condenatória, prevendo a redução da pena pela metade, ou a progressão de regime, mesmo se não satisfeitos os requisitos de tempo, a lei está como que a dizer: a sentença penal condenatória constitui um constrangimento. Retira de você, agente, o seu âmbito pleno de decisão, mas eu admito que haja um constrangimento, sim, por uma pena para você delatar. Há um certo conflito, um grande conflito, entre o Instituto da Delação Premiada e essa possibilidade da delação pós-sentença condenatória, transitada em julgado, portanto, com uma certa oprimido de algum modo, condenado, com o artigo 8º, item 11, da Convenção Americana, do Pacto de San José, que diz assim: nenhuma confissão é válida sob qualquer tipo de coação. Como compor a nossa lei para não afirmar a sua inconvencionalidade com a convenção? É no sentido de essa confissão sob coação, essa coação tem de ser de algum modo qualificada. Um mero constrangimento do processo, da investigação criminal, não significa uma coação. A defesa do delatado deve explorar isto fundamente. A delação não foi espontânea. Ainda que se entenda que ela possa ser voluntária, ela não foi voluntária. E pegar, estou usando como espelho o caso, hipótese Lava Jato. E digo-lhes o que aconteceu ao ouvido de um dos delatores. Falaram para mim, sim, você vai tomar uma pena alta e vai apodrecer na cadeia, seu chefe. É mais de 150 anos se não delatar. Estava preso. Júlio de Camargo não estava preso. Foi a polícia. Se não delatar, você vai tomar uma cana alta. Meu cliente, delata. Delata. Um procurador-geral da República, a defesa tem de usar isto, disse o seguinte: a prisão se justifica assim para a delação. A prisão preventiva. Arranjou um novo fundamento para a prisão preventiva. E o ministro Theory, embora defendesse o ilustre magistrado, mas numa contradição do seu voto, disse assim:
A situação de Ricardo Pessoa, o TC, foi no habeas corpus do ilustre advogado Toron, ela é idêntica à situação dos investigados ou processados agora da Camargo Correia. E eles estão soltos. Se o juiz determinou a soltura deles revogando a preventiva, por que razão este não está livre? Não se vá dizer, ministro Teori, não se vá dizer que se as autoridades estão utilizando a delação, a prisão, como modo de encaminhar uma delação. Longe disto. Cinco minutos. Submeter democraticamente ao plenário, se aceita. Mas 5 minutos dentro dos 30 ou dentro dos 40? 40 e pouco. Ah, meu Deus do céu, então eu tenho de concluir. Bom, direito de defesa. Atacar os termos da delação premiada. Se conseguir lutar e verificar no processo se as provas todas estão fundadas só numa delação premiada, se a prova é a delação premiada. Ser muito firme quando eventual delator depuser em juízo ou for corréu. No meu caso, o delator é corréu, é chamada de corréu. Impugnar isto, porque na verdade o corréu está ali para acusar o meu cliente, e a salvação dele qual é? É acusar o meu cliente mesmo de inverdades que ele lançou na delação. É isto. Lutar para que é chamada de corréu, é chamada de corréu. A ordem processual dos interrogatórios tem que ser chamada de corréu, ele se apresenta como testemunha de acusação, tem que ser interrogado antes. A defesa vai ser interrogar o seu cliente, que não é delator, por último. Eu acho que meu tempo acabou. E eu gosto do Instituto, mas eu acho que está sendo desvirtuado. A praxe tem mostrado que não está funcionando bem. Talvez o momento, como o ilustre ministro Sergipe afirmou, da lei não tivesse sido o melhor. Eu acho que o grande estrépito da imprensa com o juiz em delações, e a delação surge como confissão, e a confissão surge como o quê? Culpa, e a culpa surge como o quê? Condenação, e a condenação está na onde? Está onde? Na prisão preventiva. E vem o Supremo, e aí eu divido o ilustre ministro Gilson Dick. Todas as vezes que o Supremo analisou habeas corpus, que a matéria chegou lá, afirmou o direito de liberdade. Foi no caso do Ricardo Pessoa e os demais empreiteiros, e foi no caso do Renato Duque no primeiro habeas corpus. Só que tudo vem como anticlímax. Eu já tive a oportunidade de falar isso com magistrado, TRF, relator de todas as apelações, de todos os recursos e habeas corpus. Eu falei, corre-se o risco de uma desmoralização generalizada do Poder Judiciário, como em tantas outras operações destrambelhadas da Polícia Federal e tantos avanços de sinal da própria Justiça Federal, inclusive de São Paulo. Ao final, reconhecido o desacerto dessas delações, a inoportunidade dessas prisões, o que a percepção do corpo social é: Poder Executivo, bandido. Poder Legislativo, bandido qualificado. E o Poder Judiciário, em quem podíamos confiar, olha que papel. Bandido na rua, coonestando com esses homens, com esses cafajestes. Pelo reconhecimento do Supremo, que está agora cercado. A gente vê um Supremo constrangido. Porque Operação Lava Jato e Operação Mãos Limpas, o juiz tem trabalhado, ele falou isso num artigo, junto com a imprensa, formando opinião pública, constrangendo os tribunais, que não têm coragem de decidir
contrariamente aos decretos de prisão preventiva, sabendo que não há fundamento para decreto de prisão preventiva. Sabem. Mas é isso. Muito obrigado.